Mas, só para explicar então, para a gente iniciar, só para te explicar então como que funciona. Você vai, registrar no registro ali acadêmico, o dia no qual você realizou a o dia que você assistiu a aula ou o dia que você realizou a atividade, tá bom? Então não tem Sim, muito sim, essa ordem, vai pela data, o cronograma que você foi realizando as atividades, tá bom? O importante é correto. você ter realizado às 20 horas, tá Sim, sim, certo? certo. Então vamos lá então. É, vou, vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Vamos lá então. Então vamos lá onde a gente parou. Então, como vamos elaborar as documentações de estágio, tá? Então, primeiro a gente precisa entender quais são as documentações que eu preciso apresentar, né, no final do meu estágio. Então, primeiro, termo de conduta, plano de estágio, registro de frequência de campo, registro de frequência acadêmica, avaliação de desempenho de campo e acadêmica e a lista de presença da supervisão acadêmica, ok? Então, esses são os documentos que você precisa, né, gerar ali num arquivo único para encaminhar no final do estágio. Então, vamos lá de cada um. Primeiro, termo de conduta, né, aquele documento que você já preencheu, entregou, já assinou, entregou no primeiro momento ali na supervisão. Então, o que eu vou preencher aqui no termo de conduta, tá? Vou preencher o meu nome e o meu RA e vou colocar a data do dia que eu assinei, né? Esse termo de conduta, ele é entregue no início, né, do estágio, ali com o nosso supervisor. Então, a gente entrega uma cópia ali para o campo e ficamos com uma cópia para a gente entregar no final da documentação. Então, aqui embaixo, né, onde está apontando a setinha, é onde eu vou assinar. Então, somente isso. O termo de conduta seria somente esse modelo. Então, assinatura e colocar a data e o dia do qual você assinou, ok? Não tem segredo, bem simples. Então, o plano de estágio. Como eu disse nas aulas anteriores, na supervisão anterior, o plano de estágio, tá? Ele é feito no início do módulo, ok? Então, ele precisa ter o modelo ali, a hora que eu iniciar ali dentro do campo, eu preciso ter esse modelo pronto. Então, eu vou sentar com a minha supervisora de campo, vou sentar com a minha supervisora acadêmica para analisar. Primeira coisa, vou sentar com o meu supervisor de campo para ver quais são as atividades que eu vou executar ali no campo. Então, eu tenho que sentar com ela para a gente desenhar quais são as atividades. E como eu disse anteriormente, esse plano de estágio é importante porque no momento que o CRES for fazer uma fiscalização ou for reconhecer o seu campo, ele vai solicitar esse plano de estágio, porque ele precisa saber quais são as atividades que você vai executar ali, tá certo? Então, o que a gente precisa preencher? Ali o nome da concedente, né? O setor onde eu estou atuando, o endereço, né, do setor onde estou atuando, a cidade, o nome, né, meu nome de estagiário, meu RA e a disciplina no qual eu estou realizando o estágio. Então, se eu tiver com a disciplina de políticas públicas, vou sinalizar ali políticas públicas, ok? E vou sinalizando as informações. O módulo já vai estar ali. Período de início. Qual foi o dia que eu iniciei em campo? Ah, mas eu iniciei no dia 10 do 4, ou iniciei no dia 3 do 2. Então, vou colocar aqui, o primeiro dia de campo, tá? Então, o primeiro dia que eu fui no campo foi no dia 2 do 3. Então, vou colocar aqui. E término, 3 do 5, ou 2 do 5. É o último dia que eu fui para campo, tá certo? E-mail do local, né, onde eu estou estagiando, e as minhas informações, telefone e o polo de referência, ok?
horários de estágio. Então, eu vou colocar aqui qual foi a minha entrada, né? Qual o horário que eu entrei, se eu entrei de manhã, eu entrei às 7 horas, eu saí às 13 horas. Então, qual foi o meu período, né? E vou colocar o total de carga horária. Lembrando, tá? Que a gente não pode fazer mais de 6 horas diárias. Então, não faz sentido eu colocar mais de 6 horas aqui na carga horária, ok? Então, vou colocar aqui e lembrando também que o meu total é 30 horas semanais. Então, não faz sentido eu ter que colocar mais de 30 horas aqui no meu registro. Tudo certo? Então, aqui no supervisor de campo, vou colocar, né, o nome do meu supervisor de campo, nome completo, o cargo, função, o número do CRES, e-mail, né, do meu supervisor e o telefone de contato ali do meu supervisor ou do setor no qual o meu supervisor atua. Supervisor acadêmico. No caso, né, como vocês são supervisão sede, né, estão sendo atendido pela sede, então o nome do supervisor vai ser o meu. Então vocês vão colocar Juliano Sanches de Oliveira, o CRES, como vocês já sabem, 12056, e o e-mail você vai deixar em branco, né? Telefone você pode deixar em branco. As atividades a serem desenvolvidas. Lembrando, né, como eu disse nas últimas aulas, atividades a serem desenvolvidas são as atividades que você vai realizar ainda ali no seu estágio. Então, você vai colocar ali as atividades dentro, né, das relações teórico-metodológico, ético-político e técnico-cooperativo, tá? Então, teórico, quais são os documentos que você vai utilizar, o ético, as políticas que você vai utilizar e o técnico cooperativo, quais são as ferramentas ali que você vai utilizar. Se é uma visita, se é uma escuta, enfim, você vai sentar com a sua supervisora de campo e vai desenhar aí quais são as atividades a serem executadas, ok? Primeiro, município, estado, tal, isso aí você vai colocar o dia que vai recolher a assinatura. O importante não esquecer, assinatura e carimbo do supervisor de campo, a sua assinatura e a assinatura e carimbo do supervisor acadêmico vai ficar em branco, porque vocês são sede, ok? Então não precisa, como é sede, não vai precisar recolher a assinatura aqui. Entendido? Só preciso que vocês me deem uma devolutiva aí para mim não achar que eu estou sozinho. Vamos lá. Sim, professor, entendi. Tá aí, tá? Todo mundo, né? Ok. A hora que eu perguntar, vocês vão me respondendo para a gente fazer essa interação, para não ficar somente eu falando, tá? E eu preciso que Só, vocês, caso tenha dúvida, já vai perguntando. Pode falar. só uma pergunta. Nessa parte do carimbo que o senhor falou, Ah, pode ser o carimbo tanto da assistente social como o carimbo da instituição, desde que isso. ela insira o CRES lá, a caneta, né? Perfeito, perfeito. Ó, nota 10. Obrigada. Perfeito. É isso mesmo. Se ela por acaso não tiver, mas eu não tenho o carimbo, né, do CRES aqui, com o meu nome e o CRES, ela pode carimbar com o carimbo da instituição, e aí é só colocar o número do CRES ali, pode ser a caneta, pode ser o digitado, o que for mais fácil para ela, tá bom? Mas eu acredito que ali a caneta ali já serve, tá bom? Nesses casos, é esse mesmo. Então, vamos para registro de frequência de campo, tá? Para a gente entender a importância desse registro. A gente já mencionou isso. Então, como que a gente vai preencher? Aqui no registro de campo já tem praticamente as mesmas informações, né, do cabeçalho do plano. Então, a gente vai só colocar as informações ali, lembrando que a gente precisa ter as informações corretas, tá? Não vai me colocar um número de CRES ali fictício ou um número de CRES errado, né? Porque pode dar problema depois. Então, vamos lá então. Como que eu vou preencher o meu registro de campo? Mas como que eu vou preencher? Vou digitá-lo, tá? Aqui as informações. Então, primeira coisa, data. Então, eu fui no dia do campo, dia 1º de abril. Então, dia 1/4/2025,
qual foi meu horário? Ah, eu fui das 7 a 1. Então, vou colocar 7 horas a 1. Quantas horas? 6 horas. Detalhado quais são as atividades que eu realizei. Então, nesse dia, eu vou detalhar as atividades que eu realizei em campo, tá certo? Então, isso é importante, extremamente importante, ok? Então, vamos lá. O que eu fiz nesse dia? Ah, eu fiz visita domiciliar, eu acompanhei a supervisora num atendimento, eu fiz uma triagem ali de usuário, eu fiz, né, algum documento ali, trabalhei com algum documento, fiz algum relatório, ou fiz algum estudo ali de caso ali com a supervisora. Então, assim, qual foi a minha atividade ali durante o dia? Eu preciso detalhar isso aqui nesse campo, ok? Então, vai ficar aqui. Importante que nesse dia, o que vai acontecer? Vou recolher a assinatura. Ah, mas eu posso recolher o dia? O ideal seria você, né, concluir todos o preenchimento e depois recolher a assinatura no mesmo dia que você for pegar a assinatura do supervisor, tá bom? Lembrando que todas as folhas das documentações precisam estar assinadas, tá? Dessa forma aqui, ó, tá bom? Vocês vão verificar aqui que todas as folhas têm esse campo aqui, supervisor de campo, estagiário, supervisor acadêmico. Então, você vai fazer, né, recolher a assinatura da mesma forma, com carimbo, com a identificação do CRES, tá? Tanto do supervisor de campo como a sua, não esquecer. Apenas o supervisor acadêmico, que daí, no caso, como é sede, você não vai precisar recolher a assinatura. Então, essa é a frequência de campo. Então, vocês vão registrar ali o dia a dia de vocês e depois, no final, você vai solicitar a assinatura do seu supervisor de campo. Então, vamos para o estágio supervisionado, supervisão, né, acadêmica. Esse é o registro de supervisão acadêmica. E o que vai caracterizar aqui? Ah, eu preciso só reforçar uma situação aqui para que vocês não cometam um erro que normalmente acontece na hora de encaminhar. Na hora que eu estou fazendo o registro tal da carga horária, muitas vezes os alunos esquecem, né, de colocar umas 2 ou 3 linhas e não verifica, não faz a conta, a conferência e acaba não dando as 80 horas aqui, tá? Então, o que acontece? Se não contabilizar as 80 horas, significa que você não cumpriu o mínimo exigido para o estágio. Ou seja, você vai estar reprovado. Entendido? Então, para que você não tenha nenhum tipo de intercorrência, confira a carga horária. A soma certinha, foi 6 horas. Deixa eu contar aqui. 6 horas diário deu 14 dias. Opa, deu certo. Então, beleza. Então, tá certo, deu as 80 horas. Ok, então aí sim, né, eu confiro. Então, sempre confira a quantidade de hora para ver se bateu certinho as 80 horas necessárias, tá bom? Mas se der mais de 80, tudo bem, não tem problema, tá bom? O que não pode é ter menos de 80 horas. Mas e se eu esqueci lá e na hora eu coloquei, falei, vou colocar aqui 86 horas. Ninguém vai perceber. Vai sim. Na hora que o setor de estágio for contar ali, ele vai contar hora por hora para conferir se você se deu as 80 horas, tá bom? Então nem adianta colocar lá no total lá 80 horas que não vai engambelar. Então a gente conta certinho, tá? Antes de recolher as assinaturas. Ok? Então vamos lá então para o registro acadêmico. Então, para que vocês entendam como vai ser o preenchimento do registro acadêmico, simples, tá? Nome do aluno, nome do supervisor acadêmico, tá? Daí você vai colocar o meu nome aqui, o meu CRES, tudo certinho, nome da disciplina no qual você está cursando, tá? E aqui, como que eu vou fazer o registro? Entenda o seguinte, tudo que é atividade do estágio, aulas conceituais, vídeos, live esquenta, você vai colocar aqui, seminários, você vai colocar aqui que eu assisti. Então, por exemplo, todos os seminários de documentação, eu vou registrar primeiro, todo seminário de documentação, todo seminário profissional,
eu vou registrar todas as horas de atividades que eu executei, ali para fazer atividade 1, para fazer atividade 2, eu vou verificar. Leitura de livro, eu posso colocar aqui, tá? Ele vai se enquadrar aqui também. Lembrando que da quantidade de horas, né? Que você não vai colocar 5 horas, que você leu 5 horas do livro, sendo que você lê um livro, né? Ali em 1 hora, 2 horas ali, você já consegue ler o livro, tá? Não é tanto assim. Então, o que mais vou colocar? A supervisão acadêmica, o encontro aqui. Então, nós tivemos 3 encontros, né? Esse é o terceiro encontro, e eu vou detalhar os encontros. Ah, mas o primeiro eu perdi. Como que eu vou registrar? Bem, se você perdeu, você assistiu quando? Ah, eu assisti 2 dias depois. Então, você vai colocar a data que você colocou, e aí você vai colocar a supervisão acadêmica. Quantas horas são a supervisão acadêmica? 2 horas. Então, você vai colocar ali 2 horas. E o registro, o que foi passado nessas 2 horas? O que foi conversado? Qual foi a dinâmica? Por exemplo, na reunião, no encontro passado, o que nós falamos? Nós tiramos dúvidas referente ao estágio, nós fizemos uma dinâmica de apresentação dos campos, dos alunos que estavam em campo, que eles apresentaram, então falaram sobre o campo, sobre a dinâmica de como estava funcionando o campo, o que eles tinham achado do campo. Então, assim, você vai detalhar o que foi o encontro, né, o segundo encontro nosso. Não assistiu o primeiro? Você vai detalhar aqui o primeiro, pode colocar em, mas eu assisti no mesmo dia. O que eu faço? Você pode colocar em linhas diferentes, ou pode colocar na mesma linha, tá? Mas só que daí você vai discriminar. Olha, primeiro encontro, tal, falou sobre isso, 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 isso. Segundo encontro, falou sobre isso, 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 isso. Tá certo? Detalhadamente, tá? Eu preciso que vocês façam esse registro detalhado. Mas eu nem lembro o que foi que aconteceu. Olha, pode olhar novamente o vídeo, assistir novamente o vídeo, já tem disponível lá para vocês. Vocês podem assistir a reunião novamente e detalhar ali o que foi que aconteceu na reunião, tá bom? Então, preciso que vocês detalhem, tá? Então, supervisão, segundo, terceiro, então, terceiro encontro, vou colocar ali a data, 3/4, 2 horas. Então, no terceiro encontro, falamos sobre como preencher a documentação, como encaminha a documentação lá no portal Valoriza. Então, eu vou detalhar o que foi apresentado, tá certo? Alguma dúvida no preenchimento acadêmico? Eu tenho, professor. Vamos lá, então. É a respeito do livro. Certo. Eu não consigo ler o livro, dedicar um dia para ler o livro. Eu divido, como são 5 unidades, eu divido cada unidade, vamos supor, um dia. Aí eu li a unidade 1. Aí, Certo. vamos supor, no outro dia eu não consegui ler a unidade 2. Tá, Vamos se aí você está supor, falando se eu toda. posso registrar por unidade, o tempo que eu li. Sim. Pode registrar sim, tá bom? Não tem problema não. Então, unidade 1, eu li, demorei quanto tempo? 20 minutos, 30 minutos para ler a unidade 1. Então, eu vou lá, registro, coloco ali, 30 minutos, ou 40 minutos, não sei, depende da leitura, você vai contabilizar. Pode contabilizar ali, não tem problema não, tá bom? Geralmente, por estar ocupada com outras coisas, eu não consigo ler assim. Aí eu sento, leio um pouquinho, uns minutinhos, leio, vamos supor, 10 minutos. Aí, se você Aí depois quiser, leio mais 10. se você quiser, Sim. você pode fazer, por exemplo, contabilizar, juntar ali, porque eu não vou, não é ruim registrar 15 minutos no dia, 15 minutos no outro, 10 minutos, 5 minutos, é ruim. Sim. Então, assim, para a gente economizar, então você soma tudo isso que você leu, o tempo que você leu, e você coloca o total. Pode colocar. Aí, mas qual que é a data que eu coloco? O início ou o fim? Aí fica a seu critério, tá bom? Sim. Não tem problema, não. Mas assim, pessoal, o registro do livro é só um exemplo que você pode colocar aqui. Mas só as lives, seminário, aula conceitual, já vão dar as 10 horas que você precisa, tá bom?
Entendeu? Aí, Sim. as horas que os seminários profissionais e os encontros, que são a supervisão, né? Que a gente vai colocar aqui como horas de supervisão, das 10 horas, também vai. São 4 horas do seminário profissional, mas foram 3 encontros de 2, 6 horas de encontros de oficinas com o supervisor. Então, eu vou colocar, registrar aqui tudinho certinho, detalhadamente, tá bom? Não tem problema. É dessa forma mesmo. Mais alguma dúvida? Professor Juliano, boa noite. Boa noite. Essas supervisões com a gente, com a sede aí, no caso, seria 2 horas cada um ou só as primeiras? As 3, 2 horas, né? Foram as 3. São de 2 horas. Aí vai ter mais uma, a quarta? Não, só 3, que daí já totalizou as 6 horas. Ok. Então tá. Tá Obrigada. bom? Que daí com as 4 horas do seminário profissional, aí nós concluímos as 10 horas de supervisão, tá? Aí com mais 10 horas de atividade do estúdio, né? Aí vão totalizar as 20 horas. Entendido? Entendido. Tá. Então, pessoal, só Entendi. reforçando aqui que a gente vai precisar também conferir essa carga horária da atividade, do registro da atividade de supervisão acadêmica, ok? Então, a gente vai precisar conferir também. Então, são 20 horas no total. E eu vou conferir ali. 1 hora, 2, 3. Então, deu as 10 horas de estúdio? Beleza. Deu as 10 horas de supervisão acadêmica? 20 horas no total? Ok. Pode dar mais? Pode. O que não pode é dar menos de 20 horas. Tá bom? Entendido? Ficou bem claro? Ou vocês ainda têm dúvida do que eu vou registrar aqui? Alguém tem Tá alguma claro. dúvida? Hã? Para mim tá claro. Então, tá bom, então. Então, vou registrar todas as minhas atividades, lembrando que tem live esquenta no início do módulo, que vocês vão poder registrar. E eu quero que vocês entendam uma situação. Houve umas lives, tá, extra, que ocorreram neste módulo, tá? Ainda acho que foi do CMDCA. Eu lembro que os professores fizeram algumas lives extras. Não sei se vocês participaram. Porém, essas lives extras, tá? Não vão ser registradas aqui, tá bom? Essas lives extras de CMDCA, que os professores lá das disciplinas comum colocaram, fizeram, elas não vão ser inseridas aqui, porque aquelas lives extras, elas vão ser contabilizadas como horas complementares, tá bom? Então, elas não podem ser registradas aqui, tá certo? A única live que vai ser contabilizada aqui será a live esquenta, que é aquela do início do módulo, primeiro dia do módulo, e também, né, as aulas, seminários de profissionais e documentação, ok? Então, vamos lá dando sequência. Então, avaliação de campo e acadêmica, tá? O que eu preciso que vocês entendam que as informações também são as mesmas, tá? Não altera. Então, vou colocar os dados ali do meu local de campo, o início e o término, tá? Como eu disse lá no início, é o primeiro dia que você está em campo e o término é o último dia que você está em campo, tá bom? E-mail, né, da concedente, telefone, polo, tudo. Supervisor de campo, colocar aqui um nome, o CREA supervisor de campo, a função dele, o telefone e o e-mail do seu supervisor de campo. Supervisor acadêmico pode colocar, ou você pode deixar em branco, ou pode colocar o meu nome, tá? O número do meu CRES, as outras datas deixa em branco, ok? Data de avaliação, você pode colocar aqui a data que você foi lá recolher a assinatura ou que a supervisora recolheu, fez a avaliação, tá bom? Só uma pergunta. Oi, pode falar. No meu caso,
o meu polo ele está inativo. As informações que eu vou colocar aí é do meu Você vai, polo mesmo, você as vai que eu já colocar, tinha, você vai colocar do seu polo mesmo. as que eu já tinha mesmo, aquelas informações lá com aqueles números de telefone, eles mesmos, né? Isso, é a do seu polo. A gente vai identificar pelo seu polo, né? Porque ele pode estar inativo agora, mas, por exemplo, no próximo módulo ele já pode ser ativado, né? A Assim, qualquer aham. momento ele pode ser ativado. É porque daí é um período ali de transição de gestão, então às vezes ele pode ser ativado no próximo módulo, não tem problema, pode colocar o nome, o completo ali do seu polo, ok? Ok, ok. Mas qualquer coisa, se quiser, aqui é só o nome do polo, então o telefone ali pode colocar o seu de contato, tá bom? Não tem problema. Ah, uhum. Vamos lá então. Então, a supervisor acadêmico, então a gente pode colocar o meu nome, pode colocar o meu nome do CRES, tá? E as outras informações, aí você deixa em branco, e a data de avaliação, a data no qual o seu supervisor de campo realizou a avaliação. Então, como que vai funcionar a avaliação? Lembrando que a avaliação, né, como não vai ter do supervisor acadêmico, por enquanto, por ser sede, tá? Neste momento, então, essa avaliação será feita manualmente, tá? Então, você vai imprimir essa folha e vai entregar para sua supervisora de campo. Ela vai fazer a sua avaliação, tá? E vai assinar, né? Aqui supervisora de campo e carimbo da mesma forma das outras folhas e você vai assinar aqui. Como eu já antecipei, a avaliação do supervisor acadêmico também vai ficar em branco e o carimbo e a assinatura também, tá bom? Então, vocês vão deixar em branco esses dois, sem problema. Considerações. Então, as considerações da sua supervisora de campo, tá? Vão aqui descritas à mão, tá? Caneta, e você pode fazer a sua consideração sobre o campo, aqui também a caneta, ok? Entendido? Sim, professor. Nossa, gente, hoje vocês estão... Vamos lá, então. Então, esses são os documentos de estágios necessários que vocês vão precisar entregar. Então, para preenchimento, vocês entenderam, certo? Acredito que não tenha nenhuma dúvida referente a isso. Vamos lá, então. Deixa eu habilitar o microfone aqui. Só uma pergunta, outra pergunta. Em relação à carta de apresentação, eu encaminhei lá no Ela Fale com o não, Mediador e ainda você não não te entregou? obtive. Não, ainda. Ela falou que a resposta dela foi que iria ser encaminhada para o senhor. Só que a Não, eu já carta de encaminhei, eu acho que apresentação ainda não segunda. chegou. Não, já entreguei. Vamos fazer o seguinte, eu acho que eu tô com elas aqui. Deixa eu Uhum, pegar, daí eu já te entrego, já é que assim, ela me entregou na segunda, aí eu entreguei para ela, mas eu acho, não sei, eu acho que deve ser por causa da demanda da mensagem, ela acabou sim, não passando. uhum, Mas eu já te sim. passo acho que foram 2 alunas que solicitaram, né? Deixa eu Isso. só, Na deixa eu última só live, pegar sim. aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem. Uma pergunta fora do contexto, relacionada ao Hum, ENAD. A gente vai precisar fazer, é porque eu estou no meu último ano. A eu acho prova, que esse ano não tem ENAD. esse ano não tem. Eu acho que não. Para o serviço social esse ano não. Ah, sim. Só tem que Então, nesse confirmar, mas caso, acho que como não. não tem, não há necessidade de eu ter que fazer posteriormente, né? Não. Depois De de concluído? concluído? Não, né? Não. É, os alunos que vão fazer ENAD são preparados para o ENAD, tá? Eles fazem uma preparação para você fazer o ENAD, né? Então, se não teve
Desculpa, Silvana. Você vai fazer uma montagem de como preencher a sua parte da supervisão da acadêmica sede no modelo de como preencher certinho, professora. Fazer um professor. Nossa. Ô, Silvana, você consegue falar? Deixa eu ver. Você tá... Deixa eu... Ah, tá. Oi, pode tentar falar. Desbloqueei. Pode desbloquear o seu fone. Seu fone tá mutado, Silvana. Agora pode falar. Isso, estamos ouvindo. Dá para ouvir agora? Dá, então, dá pra é ouvir. que a professora e mediadora Marcela, quando ela supervisionava nós, a sede, né, ela colocava na tela como preencher certinho a parte dela da supervisão acadêmica com ela, tanto ela como a Daniela Kenji também. Entendi. Tá. O que eu expliquei para vocês ali, detalhado do que foi a nossa supervisão do encontro. Tá? Como eu disse ali, tá? Mas se você quiser que eu faça preenchendo com você, não tem problema não. Só um minuto, eu já faço isso. Aqui, ó. Quando eu... Opa, não. Ó. Se ficar mais claro, que ficar mais fácil para vocês entenderem. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu pegar o material. Eu faço o download aqui, daí já... Tá, registro de frequência acadêmico. Ó, eu vou compartilhar aqui. Só me avise se vocês estão conseguindo enxergar. Sim, sim. Tá vendo aqui, né? Sim, professor. Ó, a ficha de frequência acadêmica, tá? Ela é única, a partir de 51, então ela é única. Então, vou colocar, como eu disse para vocês, vou colocar o nome do aluno aqui, completo, meu nome, meu RA, nome do supervisor acadêmico, tá? Então, vou colocar aqui, deixar em caixa alta, Juliano Oliveira, tá? Eu vou colocar o meu nome do meu CRES aqui, 12056, tá? E a minha disciplina. Então, qual que é a minha disciplina? Vou colocar políticas públicas, observatório social. Então, vou colocar a minha disciplina ali que eu estou cursando. Então, primeiros registros que eu vou colocar ali por data do que eu assisti. Então, primeira coisa que eu assisti, que eu espero que vocês tenham assistido, né? Foi dia 24 de 2025, ocorreu a live esquenta. Então, vamos supor que a live esquenta foi 1 hora. Então, vou colocar 1 hora aqui. Opa. Então, vou colocar 1 hora e vou registrar tudo o que aconteceu na live esquenta. Então, vou colocar aqui, live esquenta, né? E vou detalhar o que foi apresentado na live esquenta. Então, sobre estágio, então vou colocar tudo aqui. Como que vai funcionar a supervisão acadêmica
né, os nossos 3 encontros. Como que foi? Nós tivemos o primeiro encontro dia 20/3/2025, tá? Foram quantas horas? Foram 2 horas. O que foi falado? No primeiro encontro foram boas-vindas. Foram o quê? Orientações. E também o que foi que a gente falou sobre algumas dúvidas de documentação. Então, eu vou assistir e vou detalhar o que foi passado, tá? Não é para escrever somente de forma genérica aqui. Você vai detalhar, vai passar todas as informações aqui referente ao que foi apresentado, né, na supervisão no primeiro dia. Então, eu vou colocar aqui como minha primeira, né, primeira supervisão acadêmica, e vou detalhar o que foi apresentado. Entendido? Então, eu vou colocar o que foi apresentado esse dia. Segundo encontro. Mas espera aí, eu não assisti o primeiro dia. Eu assisti depois. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o dia que eu assisti. Mas eu não assisti no dia 20, eu assisti no dia 23. Vou colocar aqui, dia 23. Então, primeira supervisão assistida. Aí eu vou colocar aqui, assistido sob demanda. E vou detalhar o que foi apresentado neste dia. Entendido? Tá. Ficou claro? Sim. Pode falar. Sim, com você foram 3 encontros, fechando o de hoje. Isso, o de hoje 3 encontros de 2 horas. Certo? Para completar as 10 horas, é com as outros seminários. Seminário. Tá, qual seminário que é? Vamos lá, então. Seminário profissional. Nas 4 primeiras aulas, né, seminário profissional, que a gente fez pelo estúdio. Lá no estúdio, lá da Unicesumar, nós fizemos as 4 apresentações, né, as 4 aulas, que foram as 20 e 10. Entendido? Então, entendi. Foram 4 aulas, são 4 horas. Então, coloquei aqui. Então, vamos lá, então, para a segunda. Então, quando foi o nosso segundo encontro? Dia 27. Então, vou colocar aqui, 27/3/2025. Ok. Coloquei 27/3/2025. Quantas horas? 2 horas. Então, o que foi apresentado nesse dia? Então, vou colocar aqui também. Só que foi a nossa segunda supervisão. Foi assistido sob demanda? Não. Então, só vou detalhar. Apresentar aqui como segunda. E assim por diante. Terceira. Terceira supervisão acadêmica. Quando que foi? Hoje, 3/4/2025. Quantas horas foram? 2 horas. Ok? Então, aqui já deu 2, 4, 6. Agora, quais são as outras 4 horas? Seminário, né? O nosso seminário dia 28/2/2025. Foi nosso primeiro seminário. Quantas horas? 1 hora do nosso seminário. Qual foi? Seminário profissional. Tá? Então, vou colocar aqui, primeiro seminário profissional. Agora, alguém sabe sobre o que foi o tema?
Do primeiro seminário profissional? E aí, quem chuta? Ninguém? Então vamos lá, Foi então. sobre política. Perfeito. Políticas públicas. Isso aí. Então, primeiro seminário sobre políticas públicas. Ok. Tivemos convidado? Tivemos. Então vai colocar quem foi convidado. Nome dos convidados. Né? Cristiane e Ana Kelly. Isso aí. Então, quem foi o convidado? Sobre o que falaram? Tá? Então, qual foi o assunto? Ah, foi sobre o campo delas. Qual que era o assunto da nossa convidada? Qual que era o campo de trabalho da nossa convidada? A Ana Kelly, ela trabalhava na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Então, eu vou falar. Então, o que ela falou? Ah, ela falou que lá na delegacia ela atende criança, adolescente, em situação de vulnerabilidade, de abuso, tal. Então, você vai colocar o que foi detalhado nesse dia, tá bom? Foi feita uma roda de conversa, então você vai detalhar esse primeiro dia. E os outros dias da mesma forma. Então, foram quantos? Foram 4. Então, vou colocar aqui. 1, 2, 3, 4. E vou colocar aqui. Segundo dia. Terceiro dia. Quarto dia. Então, nesse dia, vamos lá, segundo seminário, qual foi o tema? Terceiro, qual foi o tema? Qual foi o tema do segundo? Atuação profissional. Alguém lembra? Do terceiro setor. Atuação profissional do setor. Isso. Então, foi atuação terceiro setor. Tá, quem foi o convidado? A gente vai colocar. Ah, foi a supervisora, foi a Graciana. Deixa eu ver. Foi a Graciana. Então, a Graciana falou sobre como é a atuação lá na instituição no qual ela trabalha, que ela trabalha numa instituição, né, que atende vários projetos sociais dentro da instituição. Ela explicou como que funciona cada projeto e ela explicou como que funciona a captação de recursos, como que é o trabalho do assistente social gerenciando todo esse projeto. Lembrando, gente, que a atuação do assistente social, tá, é um gerente, olha, gestão dos projetos. Então, é importante a gente tomar posse dessa área, entendeu? Quando a gente for trabalhar no terceiro setor, não, eu sou o gestor aqui dos projetos, eu faço a gestão, então ele é capacitado para gerir esse projeto, tá bom? Então, ela atua nessa gerência também dos projetos sociais, ela que elabora os projetos sociais, olha só que bacana que foi a contribuição dela dentro do terceiro setor. Foi muito legal, né? Então, eu vou detalhar toda a ação que ela realizou. Terceiro, alguém lembra qual foi? Observatório, né? Eu estava olhando aqui nas anotações. Social. Foi então, a atuação dos observatórios sociais. Isso, aí foi uma atuação do assistente social, do observatório social, como que é a atuação do assistente social, como que é realizada essa atuação. Então, vocês vão assistir e vão descrever aqui o que foi falado, a convidada, sobre o que ela falou, e vão detalhar também. No quarto e último encontro, tá? Foi de... Como identificar oportunidades no empreendedorismo social. É isso aí.
nós recebemos uma convidada, tá? Que falou sobre o trabalho dela de empreendedorismo, né? Como assistente social, ela viu uma possibilidade de montar uma empresa que presta serviço de capacitação para gestão, né? De líderes, para gestores, né? Para colaboradores. Então, ela vai até as prefeituras, né? E organiza, assim, entra em contato com os prefeitos, com os gestores, secretários, e oferece o trabalho dela como uma empresa que presta toda a capacitação, serviço de capacitação para os colaboradores desses órgãos públicos. Então, muito bacana, ela como assistente social, né, ter essa visão ali do que ela entendia como liderança, né, o que é ser líder dentro da gestão pública. Então, ela pegou esse conhecimento dela e transformou, né, numa empresa e num negócio. Olha que legal, foi bem bacana. Então, eu vou descrever, né, sobre a atuação se eu não me engano, acho que foi a Enisete. Sim. A Enisete, né? Teve outra também para você, a convidada. E teve uma outra convidada também. Então, assim, e teve a outra convidada que foi egressa nossa, né? Elaine, eu tenho que lembrar o nome dela aqui também, mas ela foi egressa nossa e montou uma instituição também. Dentro da atividade que ela executava de empreendedorismo, ela aproveitou esse gancho que ela trabalhava já desse projeto e abriu também uma empresa que trabalha com cuidados de idosos, com trabalho, né, de mobilidade com os idosos. Bem bacana a empresa dela, então é uma assistente social que também viu um negócio ali, né, que poderia, né, transformar a ideia dela no negócio. Esse é o empreendedorismo social nosso. E a gente vai colocando essas informações do que foi apresentado nesses seminários aqui nesse contexto, né, nesse registro de atividades. Lembrando, tá? Deixei bem aqui claro, detalhar o que foi apresentado nesse dia. Ou seja, detalhada. Eu estou te passando um panorama geral, mas você vai me detalhar o que aconteceu aqui, ok? Então, essa é a nossa supervisão, né? Esse é o que você vai registrar de nossa supervisão, tá certo? Outros registros aqui são dos outros seminários de documentação, que estão lá no seu estúdio. As horas que você realizou de atividade, quantas horas, leitura do livro. Então, essas são as outras horas, tá certo? Ficou alguma dúvida? Conseguiu ficar mais claro? Conseguiu entender? Certo, professor. Ficou claro, viu? Muito obrigada. Mas, claro, que isso. Mas alguém tem alguma... Eu tenho uma dúvida. Pode falar. É porque, assim, deixa eu ver aqui qual foi a aula. Se eu não me engano, foram nas duas últimas, na terceira e na quarta. Uma das convidadas estava com áudio ruim. E a gente não deu para ouvir. Muita gente estava reclamando no chat. E não estava dando para ouvir. Ela resolveu a aula, já disponibilizou? Ela está gravando novamente e a gente vai disponibilizar lá no estúdio para vocês, tá bom? Aí anota os minutos que ela mandar do vídeo? Oi? Ou Isso. pode... Sim. Aí você vai colocar o valor o horário total, tá? Não se preocupe quanto a isso. Você vai colocar Não, 1 hora. Vídeo... E daí Sim. Isso, vai colocar vídeo... aquela 1 hora. Aí, por exemplo, você assistiu o vídeo. O vídeo é 30 minutos dela falando sobre o local de trabalho dela. Mas Sim. o que vai contabilizar é a hora que foi disponibilizado lá aquele dia, tá bom? Tá bom, obrigada, professor. Não se preocupe. Mais alguma dúvida? Referente às atividades, tranquilo, né? Como você vai executar as atividades, a leitura, os vídeos das aulas conceituais, né? Da mesma forma, você vai registrar ali. Você vai colocar, por exemplo, a data que você assistiu, a carga horária e você vai colocar também as horas que você demorou ali para assistir, quantas horas foram essas aulas conceituais. Aí você vai colocando, aula conceitual 1, foi falado sobre tal, e vai detalhar. Pessoal, lembrando, tá? Preciso muito que vocês compreendam esse
sistema de detalhar as atividades, ok? Esse detalhar essa atividade é importante, tá bom? Que precisa na sua documentação sinalizar que você assistiu mesmo aquele documento, aquele vídeo, que você leu o livro, tá bom? Mais alguém? A aula conceitual da professora Débora, ela gira em torno de 51 minutos. Pode arredondar para 1 hora? De 51? É, Pode arredondar, ok. não tem problema não. A gente vai... mais alguém? E Carla, Yarla, desculpa ficou alguma dúvida, Yarla? Professor, a única dúvida que eu estou tendo é porque eu coloquei hoje lá no portal Valoriza a minha proposta, né? E eu tô com medo de não dar tempo de eu conseguir fazer as 80 horas. Minha dúvida é, eu posso fazer em 2 locais? Como assim fazer em 2 locais? Tipo, a minha proposta é lá por CRAS. Aí elas me sugeriram fazer também no hospital, que lá também tem uma assistente social. Tá, mas só que daí a carga horária que você não vai, eles não têm carga horária para você realizar lá, é isso? É por isso? É porque eu trabalho. Aí meu horário não tá batendo com o horário deles, que eu trabalho de 8 às 12 e de 2 às 6. Certo. Tá. É que assim, vamos lá então. Se você está, tá, por causa do trabalho, não vai dar a mesma situação? Onde você ia arrumar outra hora para poder fazer estágio no hospital? Lá funciona à noite. Ah, tá. Entendi. Aí você faria 4 horas à noite. Isso, aham. Entendi. Tá. Quantas horas você colocou na sua proposta? Agora eu não lembro aqui de cabeça. Porque assim, ó, isso vai depender de quantas horas você colocou. Tem como eu fazer outra proposta? Tem. Só que vai depender de quantas horas você utilizou. Por exemplo, você falando aqui 4 horas, né? Você vai fazer 4 horas em outro local, tal. No total diário, você só pode fazer 6 horas no máximo. Não tem como você fazer mais. É 6 horas diárias e 30 semanais. Entendeu? Uhum, entendi. Então, E lá no CRAS, a assistente social não trabalha o dia de segunda, tem essa também. Ela só trabalha de terça a sexta. Então, deixa eu fazer uma proposta para você levar para sua supervisora, tá? Existe um trabalho que você possa executar lá no CRAS que poderia te trazer mais horas? Por exemplo, teria alguma cartilha, algum documento que você possa elaborar, trabalhar nesse documento, que poderia te agregar mais horas, que ela poderia falar assim, olha, eu trabalhei e tal para realizar essas horas, demorei, vamos supor, 20 horas para fazer esse documento. Teria possibilidade de fazer um trabalho assim? Teria. Você conseguiria, por exemplo, pegar uma noite ali e falar assim, ó, eu vou trabalhar 3 horas à noite para realizar esse trabalho, a elaboração de uma cartilha, de um documento, de alguma atividade que possa contribuir para a sua carga horária de campo, entendeu? Uhum. Tem documentos para você trabalhar, então você vai sentar com ela e verificar a possibilidade, né, de fazer uma atividade extra, porque você não precisa ficar 24 horas ali com ela, né? Tipo, o tempo todo ali com a sua supervisora, o tempo todo ali em cima dela, ou ela, né, tendo que ficar ali em cima de você toda hora, né, controlando. Não tem necessidade. Você pode, né, trabalhar com ela com uma atividade ali, né, mais livre.
tá? Que você possa executar, que você não precise ficar ali toda hora colado nela, tá? Mas isso é uma situação que você tem que conversar com a sua supervisora. Por quê? Quem vai assinar a carga horária vai ser ela, entendeu? Então você precisa ter isso claro com ela. Hoje eu até, quando eu fui lá, eu conversei com ela sobre essa questão de horário. Aí ela falou que era para me ver se não tinha uma outra alternativa para mim não ter que fazer uma nova proposta e ir para o hospital. Porque eu acho que a questão da proposta no hospital, né? Se você tinha essa possibilidade de início, né? Se não sei como que funciona lá, se você conseguiria fazer essas 4 horas, é uma boa hora, porque fazer estágio à noite, 4 horas, você conseguiria bem rápido, né? Concluir com mais celeridade. Mas neste momento, como você já encaminhou uma proposta para aprovação, então a gente tem pouco tempo, tá? Então, se você puder estar conversando com ela, tá bom? Você encaminhou hoje a proposta, né? Foi. Tá. Porque assim, ó, são 80 horas que você tem que cumprir até o final do módulo. E eu já comunico, tá? Já deixo orientado aqui para todas as alunas que deixem a documentação, tá? Vai preparando a documentação aos poucos para não chegar no final e ter que fazer tudo atropelado e fazer errado, tá? Se organizem, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, a assinatura do termo de conduta. Simples, só colocou o registro do seu RA e colocou ali a sua assinatura, só assinou, pronto, já está pronto o documento, né? Esse é o mais simples. Plano, tá? O plano de estágio também deveria já estar pronto, porque, como eu disse, deve ser feito no início do estágio. Esse plano, tá? Já estar assinado, já estar preenchido, assinado, já deixa pronto. Depois, os outros documentos, você já vai agilizando. Por exemplo, vou preencher, já deixo preenchida a documentação, vou preenchendo todas as informações para depois só imprimir e recolher a assinatura no final do estágio. Então, eu vou preparando para não deixar tudo de última hora, porque eu tenho tempo para conferir, eu tenho tempo ali para deixar toda a documentação organizada. Então, isso ajuda demais na hora de você entregar a documentação. Por quê? Por que eu falo isso? Porque se eu entrego a documentação toda atropelada, se eu deixo tudo para a última hora e fica todo atropelado, na hora que eu for recolher a assinatura, na hora que eu tiver que recolher ali, conferir, eu vou deixar alguma coisa passar e isso pode ocasionar de ser uma situação de zerar a sua atividade. Entendeu? Se zerar a sua atividade, vocês vão estar reprovados. Imagine você se esforçar, deixar de ir trabalhar, perder horas de trabalho para fazer o estágio e por causa de 1 hora ali, ou de um erro que você cometeu ali, esqueceu de pegar a assinatura do supervisor de campo, você vai estar reprovado? Reprovar por causa de uma assinatura que na hora da correria você não conseguiu? Então, assim, ou até a questão da contagem das horas, você não deu tempo de você conferir, ou, eu esqueci de conferir, ou para mim tinha dado, eu fiz a conta errada porque eu fiz correndo. Então, assim, calma na hora de elaborar, tenha planejamento, tá? Deixe já pronta a documentação, deixa tudo preenchido, só imprimir para recolher, que na hora que você for imprimir para recolher a assinatura, você já tem tempo para conferir a carga horária, para ver se está tudo certo, se tem as 80 horas do registro de campo, se tem as 20 horas do registro acadêmico, se a supervisora, na hora conseguiu fazer a avaliação certinho, se ela assinou certinho, tá bom? Então, com calma, na hora de organizar essas documentações, tá bom? Porque se vocês fizerem todo o trabalho, todo o esforço, você pode se perder, numa bobeira aí,
tá bom? Yarla, mais alguma dúvida? Não, professor, só essa mesmo. Então, tá bom. Núbia? Oi, professor. Ficou com alguma dúvida ainda? Eu nem sei. Eu acho que no decorrer as meninas já perguntaram, já meio que esclareci. Tá bom. Não me lembro mais. Marlete? Boa noite. A minha dúvida, na verdade, é em relação à avaliação que é feita, né, das atividades, porque eu fiz 2 estágios, né, foi feito toda a correção, tudo, e me zeraram 2 vezes. Aí eu fiquei desesperada, né, Zeraram por porque... quê? Nossa, zerar documento. Isso que eu queria saber. Aí eu perguntei para a Marcela, a professora Marcela, enviei, questionei, eu fiz 2 vezes. Aí demorou para me retornar. Eles me falaram que era porque não tinha o supervisor acadêmico, não tinha feito avaliação, eu não tinha supervisor acadêmico, sendo que desde o início quem está me acompanhando é a professora Daniele, entendeu? Eu já estou no último estágio. Aí, na verdade, eu estou meio constrangida, né? Já foi 2 vezes que aconteceu isso, né? Porque eu não tenho, né, supervisor aqui, né? E no polo, né, na minha cidade, mas vocês que me acompanham, aí eu não entendi por que está acontecendo isso. Se eu não mandasse mensagem, corresse atrás, eu iria ficar novamente, né, reprovada, porque por conta desses erros, dessas situações, né, eu creio da sede, acabou me prejudicando. É outro setor que faz a correção, né? Então, sim, é mais a questão mas se for eu só estou repassando porque eu já estou... Sim, estou repassando assim para orientar eles, né, também, né, para verificar, porque foi muito negativo, assim, meio constrangedor. Inclusive, aconteceu outras vezes, já que eu não sabia como era, eu fiquei reprovada nos meus estágios anteriores, eu tive que pagar, né, a mensalidade duplicada, e isso foi também constrangedor, né, e eu cheguei a partilhar com a Marcela também. Mas não foi por causa da... Mas você tinha feito o estágio e não foi por causa da documentação? Não, tudo certinho, foi feito, me esforcei. Inclusive, eu tive que deixar, né, de trabalhar na empresa que eu trabalhava para me dedicar ao máximo, né, e recuperar tudo aquilo que, na verdade, eu tinha perdido, porque, tipo assim, para mim ter tempo realmente de estagiar, de ser produtivo, né, no meus estágios, né, devido às empresas me liberarem, eu tive que entrar no meu lugar. E está sendo bastante positivo, né, que eu já estou no último período, né, estagiando no CRAS, né, dentro do PAIF, e está bem produtivo, só que estou partilhando porque para mim foi constrangedor, porque a gente sabe que a gente vive uma crise, né, financeira, tudo, aí o meu medo é novamente de me reprovarem, né, é por isso que eu estou partilhando, que eu gostaria que ficasse atento, não me reprovarem novamente. Mas, é que fica assim, referente a isso, né, nós temos essa orientação, mas pode ter passado por causa da correção, né, pode ter ficado. Mas se isso ocorrer com qualquer uma de vocês, referente à assinatura, pode entrar em contato imediatamente com o setor de estágio, ou com a mediação, perdão, o mediador, informando que você foi zerada por falta de assinatura, tá? E que você é da supervisão sede, tá? Que você não possui, né, a supervisão no polo, que você é polo sem supervisor. Aqui você é supervisor sede. Então, isso vai, daí vocês vão solicitar para reabertura da sua atividade, você pode encaminhar novamente, tá bom? Mas não se preocupem quanto a isso, tá bom? O que não pode é demorar para verificar isso. Acabou, por exemplo, terminou ali o lançamento da nota. Eu zerei e esqueci. Eu esqueci completamente de olhar meu estúdio, a minha nota. Então, tem que acompanhar e assim que sair a nota, se tiver zerada, você já... a justificativa qual é? Falta assinatura do supervisor acadêmico. Aí você já justifica, professora Marcela, eu sou supervisão sede e minha documentação foi zerada por causa da falta de assinatura do supervisor acadêmico.
aí ela vai solicitar a reabertura novamente da sua atividade, tá? Mas ela vai entrar em contato nesse momento com o setor de estágio para verificar isso, mas a gente já vai passar toda essa orientação para o setor de estágio. Mas se ocorrer, você já entra em contato com a mediação, tá bom? Todo mundo entendeu? Aí eu preciso de um ok, joia, tudo certo. Tá bom, gente? Sim, Eu sei que entendido. é muita informação, mas a gente precisa, é necessário a gente transparecer. No checklist que o senhor apresentou no início da live, diz que lá a gente tem que colocar a lista de presença. Eu fiz a minha aqui, mas eu não recebi um feedback no meu e-mail. Como é que eu tenho acesso a essa lista de presença? Tá, a gente vai passar para vocês a lista de presença, tá? Vou deixar disponível para a professora Marcela e ela vai disponibilizar para vocês, tá bom? Ok. Uhum. Aí eu já disponibilizo a lista de quem participou, tal, certinho. E daí você já pode utilizar essa lista para enviar na documentação, tá bom? Mais alguém? Pode falar, Marcos. Outra pergunta. Em relação à carta, né, de apresentação, que na verdade eu já estou estagiando, né, e não me exigiram, né, não, sua se você... assinatura. Não precisa. Não tem É problema, não é obrigatório. Só para quem Não é exigir. obrigatório. Não, Tá. não é obrigatório, é só se caso exigir, tá bom? Falar nisso, eu tenho que ver... Vou tentar aqui Boa noite. anexar. Oi, pode falar. Eu também fiz o pedido da carta de apresentação e ainda não foi me enviada. Tá. Eu tive duas alunas que me encaminharam, daí eu já vou encaminhar. Deixa eu só pegar aqui quem que foi que a Marcela me entregou. Deixa eu ver aqui. Então, a Márcia... Deixa eu ver se é a Márcia Alves. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Não. Gláucia Macedo. A Gláucia e Vera Lúcia Silva Tomicha. Acho que é isso. A Gláucia e a Vera. Tá? Isso, a minha o senhor encaminhou agora há pouco, no Fale com o Mediador. Acabei de dar uma olhadinha aqui. Ah, tá. Vê se ela não... A Gláucia... Quem foi? A Vera ou a Gláucia? Eu, Gláucia. A Vera... Verifica então, porque eu acho que ela deve ter encaminhado também a da Vera. Ela encaminhou agora 7 e pouco. Ah, então ela está encaminhando então as cartas, tá? Uhum. Mais alguém? Uai, então a minha não está? Eu acho que ela ainda não... Você encaminhou a carta para ela? Sim, 2 vezes. Ela não me encaminhou, mas qualquer coisa, faça o seguinte. Não sei se você vai conseguir me encaminhar essa carta. Deixa eu ver aqui. Como que eu posso fazer para que você encaminhe para mim? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou cobrar, eu vou verificar no seu... Ah, tá, já sei. Eu vou baixar do seu acesso. Qual que é o seu nome completo? Desculpa. Thaís do Nascimento Silva. Tá, eu vou pegar... Professora minha, ela já encaminhou também. Já? Então tá Já. certo. Então eu vou encaminhar então, Thaís. E eu vou baixar ela e já faço hoje e já te encaminho, tá bom?
Tudo bem. Outra coisa que eu tinha solicitado nas últimas 2 aulas foi a declaração, como eu tinha conversado com o senhor, declaração de... do serviço. Ah, tá. Você entra em contato. Ah, você teve alguma devolutiva da Não, declaração? minha proposta vai ser enviada ainda hoje. A única coisa que está faltando é o número de registro do supervisor. Peraí. No caso do supervisor, a declaração que eu pedi é só para poder enviar no meu local de serviço, constando que eu sou matriculada. Certo. E que eu irei precisar fazer o estágio. Era só isso mesmo. Porque aqui no polo eles não fazem. Pelo menos foi o que me disseram. Uhum. E você tentou essa declaração no sistema, não tinha declaração de estudo? Não. Só depois que a minha proposta foi aprovada, o portal valoriza, né, o portal de estágio, que aí eu posso solicitar uma declaração. Tá. Aí como eu queria enviar... Aí você falou que tem uma... Aí que precisa do meu registro só? Não. No termo de convênio, quando você abre, né, para poder fazer mandar as documentações, você tem que preencher primeiro uma lacuna, né? Então, vai estar perguntando sobre o meu supervisor e o número de registro. Supervisor de campo. Lá no... Você está falando da proposta, né? Isso. Na proposta de estágio, não é o supervisor acadêmico, é o supervisor de campo. Sim. E aí eu achei que era do senhor. Ah, tá. Então, não, é o supervisor de campo. Exato. Aí agora eu estou tentando entrar em contato para poder saber o mais rápido possível, porque minha documentação está toda aqui em minha mão. E eu tô quase chorando para poder a mulher me responder, e a mulher não me responde. Entendi. Só falta o CRES dela? Só. Você tem o nome completo dela? Tenho. Tenho CPF, nome completo, e-mail. Tá. Com o nome completo, você consegue consultar CRES. Aí tem o Cefes. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Aí tem no Cefes, deixa eu pegar aqui o link. Ó, mandei aqui no chat, aí só abrir. Deixa eu abrir aqui. Isso, vou fazer você clica no link, você clica no link e você consegue identificar quem é o seu supervisor daquele, ou o CRES daquele supervisor. Lá você consegue buscar pelo nome, pelo CRES e pelo estado. Aí, como você só precisa do número do CRES... Uai, tá precisando ainda, pelo menos esse link que eu entrei agora, pergunta o número do registro. Tá, mas você vai só colocar o nome só o nome completo dela. Ah, sim. Entendeu? Aí você pode colocar o nome completo e o estado. Até então, pessoal, é importante a gente... Eu acho até mostrar para vocês que quando a gente for abrir campo, tá? É importante, quando a gente for para campo, é importante a gente ter isso em mente, que a supervisora de campo precisa estar com o CRES ativo, tá? Se por acaso o CRES for lá no campo e a supervisora não estiver com o CRES ativo, tá? Seu campo é invalidado, ok? Então é importante que o seu supervisor de campo tenha o CRES ativo. E por isso é importante, às vezes, perguntar, né? E em alguns casos, conferir ali pela busca, tá? Conseguiu? Não. Então vamos lá então. Ó, vou fazer um teste para mostrar para vocês, até é importante para que vocês saibam, né? Caso necessite, entender como que funciona. Ó, esse aqui é o site do Cefes CRES, tá? Vou clicar aqui e vai abrir essa aba aqui para mim. Esse aqui eu consigo verificar o CRES de todo mundo. Como que eu consigo verificar? Eu posso
ou pelo número de registro, ou pelo nome, ou pelo conselho, tá? Aí pelo conselho eu vou conseguir, né? É muita gente. Então, o melhor seria ou pelo número de registro, ou pelo nome completo do supervisor. Qual que é o nome completo do supervisor? Me fala aí. Maria Maria? Aparecida. Isso, Maria Aparecida Silva Souza. Maria Aparecida Silva Souza, com Z. Souza. Tá, Isso. vamos tentar pelo nome para ver se aparece aqui. Poxa, mas se aparecer pro senhor e não aparecer para mim, tô sem sorte. Tá. Vamos tentar Maria Aparecida Silva. Qual que é o conselho? Já vamos. Qual que é o estado? Bahia. Da Bahia. Vamos lá então. Maria Aparecida Silva tem um monte. Opa, temos duas. Maria Aparecida Silva Souza, assistente social, ativa, micro-religião. Aí eu clico aqui nesse olho aqui, ó. É essa daqui, ó. Ó, o número do registro dela já tá aqui, ó. 012631. Ó, ela tá ativa, situação ativa, tá? Região, tudo certinho, mostrando, ó. Ela tá com os dados dela sincronizados desde dia 16/12. Então, ó, aqui eu tenho todas as informações dela. Entendeu? Aí seria bom porque a coordenadora de lá do CRAS, que eu vou fazer o estágio, inclusive ela antes atuava como assistente social também. Só que ela recentemente, ela trancou, né? Ela fechou. Fechou. Esse Tá. Cancelou o registro. dela. Então, ela já não poderia ser mais a minha supervisora. Por isso que ela passou para outra pessoa. Perfeito. É isso mesmo. Aí eu Conseguiu não pegar o quis número? O dela. Conseguiu identificar o número? Sim. Muito então, obrigada. Tá, entendeu como é que faz a pesquisa? Isso é importante para todo mundo ficar ciente, até futuramente, né? Caso vocês precisem investigar, saber se a profissional tem CRES ativo ou não, faça essa consulta aqui no CRES-CFES, ok? Pessoal, todo mundo já assinou a lista de presença, fez a coisa? Tá? Sim. Vai assinando, por favor, preciso que todo mundo assine para mim poder gerar aí a lista de todos, tá bom? Vamos lá, então? Mais alguém tem alguma dúvida para gente? Emanuele? Isso. Vamos. Oi, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Na verdade, eu tenho uma dúvida. Eu cheguei agora, é minha primeira aula. Aqui onde eu moro é uma cidade pequena e eu não estou achando supervisor acadêmico aqui onde eu moro. Você não assistiu às 2 primeiras aulas, então? Não, que estão gravadas disponíveis lá no estúdio. Eu estou assisti a primeira. Tá. Então, eu tenho uma dúvida. Esse prazo, ele se estende ou não? Não. No caso, eu perdi esse módulo. Olha, se eu vou falar para você, qual a sua disponibilidade? Ainda dá tempo. É que, na verdade, eu trabalho. Daí, segunda-feira, eu marquei com uma assistente social que ela vai me atender. Daí, eu vou ver com ela se ela vai poder me atender ou não. Tá. Se ela vai poder me estagiar. Tá. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? É preencher a documentação para recolher a assinatura o mais rápido possível, tá? O local possui convênio, primeira coisa que a gente tem que identificar, o local possui convênio com a Unicesumar? Não possui. Então, não tenho local. Então, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que preencher o termo de convênio e eu tenho de compromisso, tá? Uhum. Entendeu? Preenchido esse termo de convênio e termo de compromisso, eu vou encaminhar esse termo de convênio e termo de compromisso lá no portal e aguardar a aprovação. Esse é o processo. Tá? Uhum. E como que eu faço o mapeamento?
Primeiro, eu preciso identificar na minha cidade quais são os locais que possuem assistente social. Como que eu identifico? Eu vou fazer um mapeamento. Então, eu vou verificar na internet, instituição social, tá? Que possui assistentes sociais, prefeitura, que possui assistente social, tá? E vou verificar, depois desses locais, quais são os locais que eu posso, né, que a assistente social pode me atender. Entendeu? Eu tenho que fazer esse mapeamento primeiro. Eu agendo, converso com ela. Olha, tem como você me atender e tal? Eu preciso realizar a carga horária. Então, se eu conseguir, né? Beleza, deu certo. Então, eu já pego minha documentação, já insiro no portal e aguardo a validação, tá bom? Como que funciona? Neste momento, tá? Dia 3/4. Hoje a gente colocou uma data para que todos aqueles que tiverem proposta e conseguirem fazer os 14 dias, tá? Úteis, 6 horas diárias, 30 semanais, tá? Vão conseguir realizar o estágio, porque nós temos 30 dias aí, tá? Então temos 30 dias para conseguir realizar o estágio. Então vamos lá então. Quantos que a gente tem de período? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então temos 1, 2, 3, 4. Então nós temos 20 dias para realizar o estágio, tá? 20 dias úteis. Então 20 dias úteis para uma disciplina, fazer 6 horas diárias e 30 semanais, eu consigo, porque eu só preciso de 14. E ainda sobra mais um pouquinho. Então 6 dias aí, então ainda sobra um pouco aí que dá uma folga para mim conseguir. Então, assim, dependendo da sua disponibilidade, carga horária, como eu disse para outra aluna, referente à possibilidade, olha, eu estou vendo que eu não vou ter tempo e tal, eu converso com a minha supervisora, falo, olha, tem como eu fazer uma atividade extra dentro do estágio ali, para validar como horas, tá? Daí eu vou conversar com a minha supervisora ali de campo, entendeu? Fazer algum trabalho ali para mim conseguir realizar essas horas. Mas aí o que a gente precisa é que essa documentação seja aprovada, né, o mais rápido possível, pelo menos, tá bom? O que eu tenho que enviar, senhor? Pode me repetir, por favor? O termo de compromisso e o termo de convênio, você já tem que estar com ele preenchido para assinatura. Dentro do seu estúdio, tem os tutoriais de como fazer o preenchimento, tá? Tem todas essas informações, vídeo de como fazer o preenchimento, vídeo de como enviar essa documentação, tá bom? Tá bom, entendi. Aí, assim, qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a mediação. Aí, nós temos algumas orientações dos encontros passados, tá? Mas qualquer dúvida, você pode entrar em contato ali com a mediação referente aos vídeos, tá bom? Deixa eu só te perguntar. Ela é uma instituição privada? Qual que é o local que a assistente social trabalha? É público ou privado? Na verdade, ainda eu não tenho uma resposta dela, sabe? Eu fui atrás essa semana, e daí ninguém, tipo, é difícil quem queira estagiar. Aqui é difícil, e eu não tenho, no caso, não tem supervisor de campo para me auxiliar, aqui no Polo não tem. Não, o supervisor acadêmico sou eu. Sim. Das orientações, acadêmico. Que é o que estaria em polo. Como eu disse no primeiro dia, tá? No período em que o polo estiver em contratação, período de contratação, aí a sede assume essa supervisão. No caso, eu estou aqui, né, já estamos na terceira supervisão, para passar todas as orientações aos alunos, né, todas as dúvidas né, que vocês tenham referente à supervisão. Entendeu? Aí a gente está aqui disponível para tirar essas dúvidas. Mas no caso, você não tem o campo ainda.
Isso, ainda não tenho campo. Tá. Você já verificou todos os locais aí da sua Já, cidade? já. Daí eu tenho uma última opção, eu vou falar com a assistência social, ela Tá. é do CREAS. Ela estava em viagem, em curso, na verdade. Aham. Daí E o eles não Polo, e você entrou em contato com o Polo para eles te ajudarem nessa busca? entrei, aham. E eles sinalizaram alguma coisa para você? Porque agora, Então, a moça lá, ela falou que vai atrás para me ajudar também, semana que ah, vem. Ver mas se ela consegue. é que esse processo a gente tem que estar desde o início do módulo, né? Ainda mais, Não, qual que é a sua disponibilidade para fazer os estágios? não, eu consigo à tarde. Eu vou ver se eu consigo sair mais cedo Todos do os meu dias à serviço. tarde? Todos os dias, aham. Aí você teria disponibilidade de fazer 4 horas todos os dias. Isso. Ah, isso é bom. E Só que eu preciso achar tá. algum. E o único contato que você teve agora até o momento é desse local aí, dessa supervisora. Isso. Na verdade, ela marcou uma reunião comigo na segunda. Uhum, Eu não tenho uma resposta dela ainda. tá. E a prefeitura não tem convênio, não tem lugar. Você já Isso, verificou com o Polo? é com a prefeitura. É com a prefeitura. Hã? Eu fui na prefeitura, é com a prefeitura. A assistência social Ah, trabalha no CRAS. Só ah, que ela já é da tava, prefeitura. E já isso, ela possui estava convênio? em curso. Já possui convênio. Já? Bom, menos mal. Uhum. Aí é só o TCE. E no caso do TCE, a supervisora consegue assinar. Você consegue pegar a assinatura da supervisora para inserir, tá? Uhum. Tá. Eu já vou passar, né? A gente já, para antes da gente finalizar, vou passar como é que se faz o envio da documentação, tá bom, Silvana? Você falou assim que essa lista de presença é obrigatória enviar juntamente com os documentos finais do estágio. É isso mesmo, tá? Aquela lista que eu passei ali, né, no checklist, tá lá no final a lista de presença, tá bom? Eu já vou encaminhar. Isso mesmo, tá. É isso aí. Então, você entendeu, Emanuele? Desculpa, Entendi. tá? Então, daí você verifica. Se der certo na segunda, como você tem disponibilidade 4 horas, aí a gente tenta já a TCE, tá? Se já na segunda, Uhum. já pergunta, ó, deu certo, você já preenche o TCE, tá bom? Que é o Uhum. termo de compromisso. Então, já tem convênio? Beleza, é um documento a menos, tá? Termo de compromisso, você vai preencher ali, tudo certinho com as informações do local, né? No caso, Uhum. já tem convênio com a prefeitura, então você vai preencher com os dados da prefeitura, a disciplina, e você vai colocar os dados da supervisora, né, no caso do local de que você vai realizar o estágio, tá bom? E caso eu Mas não assim, ó, consiga? aí se no caso não consiga, aí tem que correr atrás de um campo, porque a gente já está há um mês, tá? A gente precisa, né, acelerar esse processo e assim, a gente precisa entender qual que é a situação, tá? Caso você não consiga, tiver algum problema, eu preciso que você sinalize lá lá no Fale com o Mediador para Marcela, porque daí você fala assim, ó, Marcela, eu queria agendar um horário com o Juliano para a gente fazer o preenchimento e saber como é que faz o envio, entendeu? Caso você tiver dúvida. Aí, se você quiser, a gente agenda um horário para a gente fazer fazer junto esse preenchimento e envio dessa documentação, Uhum. tá bom? Ah, sim. Entendeu? Entendi. Aí, mas a gente precisa assim, não deu prefeitura? Verifique outros locais, tá? Faça uma limpa de tudo quanto é lugar, tá bom? Uhum. Explore todas as possibilidades, mas a gente já tá no final. Então, assim, Uhum. eu vou ser sincero com você. Estamos no último dia de envio da documentação, é hoje. E aí você já vai perder ali 4 dias, entendeu? Só por esperar essa reunião. Então, na segunda, sem falta, tem que ter, pelo menos, a gente conseguir encaminhar, ter alguma informação positiva. Aí, na segunda, você já pede para agendar uma reunião,
Entendi, aham. Faz o Bom. seguinte, já solicita hoje para Marcela para agendar uma reunião na segunda comigo. Ok, aham. Fala que você quer, Tá bom. eu quero um horário com o Juliano na segunda. Fala que ele assim, ele disse que tem disponibilidade das 8 das 8 às 18. Não, deixa eu ver, Aham. segunda-feira. Fala assim, o horário, ele falou que tem 24 horas para falar para agendar comigo. Então, qualquer horário que você tiver disponibilidade, você vai me acionar. Tá bom? Ok, então, porque ela falou para mim 2 horas na segunda-feira lá. Daí eu vou sair do meu Perfeito. trabalho e já vou lá. Você vai sair 2 horas, aí você já tem o posicionamento. Às 4 horas, tá bom? 5 horas? Pode ser, 4 horas, tá bom. 4 horas? Então tá bom. Fala para Marcela assim, hoje você já manda para Marcela e fala assim, agenda um horário com o Juliano 4 horas. Tá bom? Ah, tá bom. Então, Faz o manda pra seguinte, ela, obrigada. e daí você já coloca seu nome completo e seu RA aqui para mim. Tá bom? Ah, beleza. Uhum. Aí a gente já agenda na segunda e vamos ver se a gente consegue. Olha, pensamento positivo, vai dar certo, a gente vai correr atrás, tá bom? Vamos fazer de tudo para você conseguir realizar o estágio até o final do módulo, tá bom? Tá bom, então, obrigada. De nada. Aí no próximo módulo, a gente já vamos correr atrás não, mais sim. cedo, para dar tempo, tá bom? Ir atrás mais Uhum. cedo aqui. Tá bom? Pessoal, Regina, você também? Pode falar. Sobre a questão do meu estágio. Na aula passada, ficou de eu entrar em contato com sobre alguma supervisão aqui em Santa Inês, algum estágio. E aí? Aí o responsável pelo polo falou comigo e ele disse que não está dependendo dele, está dependendo da prefeitura daqui de Santa Inês, Maranhão. E ele foi lá, precisa de uma declaração para mandar para o CRAS para poder eles ter convênio com a Unicesumar, mas isso depende da prefeitura. Ele me falou que hoje daria a resposta para mim, mas até agora ele não me falou nada. Aí eu tô sem, ele disse assim, mas eu vou fazer de tudo para tu não ter que repetir a disciplina. Aí ficou dele me dar a resposta hoje. Amanhã eu irei num polo. E a questão da sua disponibilidade para realizar o estágio? Vai depender também do local, né? O ideal seria, será que tem algum hospital aí? Isso, aí eu fui verificar nos hospitais se eles aceitam. Eles aceitam, mas a faculdade não tem convênio. Não, mas daí você já entrega o convênio. Vocês aceitam, é melhor. Eles aceitam. Aí, no caso, eu tenho que falar com a faculdade daqui. No seu ambiente tem 2 documentações. O termo de convênio e o termo de compromisso. Você vai preencher o termo de convênio com as informações do hospital. Então, você vai estar lá. Hospital, tal, tal, tal. Deixa eu fazer o seguinte. Melhor do que falar, eu vou te mostrar até já, como se diz, mato 2 coelhos numa caixa d'água, ou na caixa d'água só. Lembro muito bem como é que é o ditado, mas é mais ou menos isso. Então, vamos lá, então. Para você entender, deixa eu... Só um minutinho, porque assim, quando eu falei com o pessoal do hospital, eles me falaram assim, eu perguntei se eles aceitavam fazer estágio lá com assistente social. Aí eles falaram assim, sim, a gente aceita, mas depende da sua faculdade, ela tem que ter um convênio com aqui, foi isso que ele me disse. E você não verificou se tinha convênio? Mas não tem. Não tem? Não. Mas quem passou isso para você? O foi Polo? Isso, o Polo de Santa Inês. O Polo falou que não tem. Isso, ele disse que está verificando para mim estagiar lá no CRAS. Tá. Mas pela questão da sua carga horária, por via das dúvidas, tá? No hospital seria bem legal. Por causa do horário. Tá. Por via das dúvidas, faça nos 2. Faça o convênio, termo de convênio. Verifique os 2, tá? Por causa da sua questão da carga horária.
melhor para você fazer estágio à noite no hospital e no final de semana, que é muito melhor por causa do trabalho, né? Do que Isso. fazer 2 horas no CRAS, entendeu? Mas assim, não pode descartar nada. O que vier é lucro agora, porque a gente já está no limite, entendeu? A gente vai ter, como eu disse para a Emanuele, tem que correr atrás agora do tempo perdido. Então vamos fazer o seguinte: você já vai tentar os dois. É que assim, normalmente, hospital é bem chato para convênio, tá? Se você tiver um contato, for mais tranquilo lá, esperamos, torcemos para que Contato seja de tranquilo. mas ela disse que não, que depende, não poderia passar nem informação, tinha que ser a faculdade em si, não a gente. Não, eu me refiro ao termo de convênio, tá? Você pode preencher, e se caso eles falassem, ah, não, eu não aceito o termo de convênio da, como se diz, da aluna, não é a aluna que tem que entregar, então aí você vai no polo, e o polo vai entregar pro hospital. Mas é isso que ele diz que tem que ser a faculdade, não é ele. Não, então, você vai preencher e vai entregar para o polo, para o gestor, ou não sei quem que é o coordenador, e fala, olha, tá aqui o convênio preenchido, é só ir lá recolher a assinatura. E a concedente quer que você entregue, entendeu? Você tem que se posicionar também lá junto ao polo, porque isso aí eles têm que fazer. Eles têm que dar o suporte para você, entendeu? E eu faço, ó, eu preciso do estágio para ontem. Então eu preciso que você entregue esse termo de convênio. Abra esse convênio para mim. Entendeu? Pois é, que eu tô reprovada por causa deles. Aí, isso tem que, os dois, entendeu? Você tem que correr atrás, mostrar para eles e eles têm que te ajudar, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, pra gente não enrolar mais, vou te mostrar como é que faz aqui o preenchimento, tá bom? Ó, tá conseguindo visualizar? Tô. Tá. Ó, tá vendo esse aqui? Esse é o cabeçalho que eu preciso que você preencha, tá? Ele vai vir assim dentro do documento. Você só vai colocar a concedente. Quem que é a concedente? Ah, hospital, tal. CNPJ, você vai identificar qual que é o CNPJ do hospital, pedir o endereço, bairro, cidade, estado, tá? O CEP, o contato, tá bom? Lá do hospital, vamos supor. Representante legal. Eu preciso colocar os dois representantes? Não, só preencho um. Então, quem que é o representante legal? É o representante que vai assinar o termo de convênio, ou seja, o responsável pelo CNPJ. Aí tem que identificar quem que é o responsável pelo CNPJ. Ah, é o senhor Maurício, tal. Então, você vai colocar aqui o nome dele, aí vai colocar nacionalidade, estado civil, profissão, pegar essas informações lá no hospital, tá? Ó, CPF, RG, registro profissional, caso ele tenha, telefone, e-mail e pronto, tá? Você já preencheu as informações. Depois é só recolher a assinatura. Onde que vai ser? Ó, ele vai assinar aqui, ó, com uma assinatura carimbo da empresa, tá? Identificando o cargo dele, se ele é presidente ali do hospital, se ele é um gestor do hospital, ele vai assinar com o carimbo do hospital e pronto. Não precisa mais nada, tá? Você não precisa mais preencher nada. Não pode Entendeu? ser um exemplo, secretária do hospital, tem que ser alguém mais forte. Tem que ser o representante legal, entendeu? Você chega e fala assim, olha, eu quero o dado do representante legal. Quem que é o representante legal? É o presidente do hospital? É um gerente? É um gestor? Quem que é o representante legal que responde pelo CNPJ? Entendeu? É ele que você vai pegar. É simples, entendeu? Você vai colocar o nome da informação do hospital, vai colocar o nome ali do presidente, não precisa de dois, só um só, e depois só vai assinar, pegar a assinatura, recolher a assinatura dele aqui, entendeu? E as Só testemunhas? isso. Isso você não precisa se preocupar. Você vai só recolher a assinatura dele, tá bom? Tá bom. Aí, no caso... Aí você vai, pronto, esse é o termo de convênio, tá bom? Tá no portal. Tá no portal, tá lá nas suas documentações, tá? Tá. Depois, nós temos o termo de compromisso, tá ok? Como que eu preencho o termo de compromisso? Termo de compromisso
tá? Eu vou colocar aqui a unidade concedente. Vamos supor, vai ser o hospital, tá? Um exemplo, vai ser o hospital. Então, vou inserir aqui o nome da concedente, tal, hospital, tal. Vou colocar o nome. O CNPJ é o mesmo do termo de convênio, tá? Com sede, tal, na cidade, vou colocar o endereço, tudo certinho, cidade, as informações certinho do local da concedente, ok? Entendi. Quem que é o representante legal? O que muda aqui no termo de compromisso, tá? Como eu falei para você, o que muda? O termo de compromisso, como representante, tá, do local, pode ser o coordenador, gestor ou a assistente social que vai te atender. Então, eu aconselho colocar a assistente social, que é mais fácil pegar a assinatura dela. Entendeu? Mas só aqui, né, do No compromisso. termo de compromisso, tá? No termo de compromisso, entendeu? Então, nesse termo de compromisso, eu posso colocar o nome da minha assistente social, da minha supervisora. Então, eu vou colocar aqui o representado pela Maria Aparecida, tal, assistente social. Ok, coloco o telefone, e-mail, tal, e pronto. Coloquei da concedente, estagiário, vou colocar minhas informações e vou colocar a disciplina a qual eu estou matriculado. Para qual disciplina eu estou matriculado? Estou matriculado na disciplina de políticas públicas. Então, vou colocar aqui, preencher políticas públicas, ok? Supervisor de campo, nome do meu supervisor de campo, que pode ser a mesma aqui de cima, então já só copio. Supervisora Maria, tal, e CPF e tal, e e-mail da supervisora de campo. Beleza. Aqui, na cláusula 2, eu vou colocar qual data? A data de início do meu estágio e a data final. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a data de 3/4, vamos supor ali, que vai uma data que vai dar para mim cumprir ali. Então, vamos supor dia 1/4, 1º de abril. Vou colocar aqui dia 1/4 de 2025 até dia 3/5 de 2025. Então, estipulado para o módulo 51 de 2025 e tal, incluir o nome do local que eu realizar estágio. Onde que eu vou realizar o estágio? Vou realizar o estágio no hospital, tal. Coloquei aqui, pronto. Quem vai assinar? Tá? Aqui, quem vai assinar vai ser a responsável que eu coloquei lá em cima, tá? No caso, eu coloquei a assistente social, então ela vai assinar aqui com carimbo, tá? Na assistente social, tudo certinho. Ela pode digitar, escrever ali de caneta, caso não tenha nenhum carimbo, para identificar, tá? Mas ela pode carimbar com o carimbo do hospital, ela pode carimbar com o carimbo dela de assistente social. Então, ela vai colocar aqui e você vai assinar aqui, tá? Aqui embaixo, e encaminhar essa documentação para o portal. Sobre a questão da data que você colocou. Essa data aí é baseada na quantidade de estágio para dar as 80 horas, não é isso? Isso, você vai colocar ali, por exemplo, um pouquinho, né? Vai dar uma folga ali. Então, eu posso colocar ali, por exemplo, do dia 1/4 até o dia 5/6. Vai dar para fazer as 80 horas. Aí eu posso colocar 6 horas diárias, 30 horas semanais, tá bom? Mas eu vou cumprir essas horas porque eu não posso. Não precisa, tá? Mas é importante. Aí você coloca essa carga horária para que caso, né, você precise fazer uma hora extra, caso você precise, né, de uma hora a mais ali, você tem essa disponibilidade. Entendido? Certo. Então, a data, né, e a carga horária, você vai colocar a carga horária total, que é o que você precisa. É uma disciplina só, né? Isso. Então, tá bom. Não, nesse módulo 51 é uma disciplina. Isso. Tá? Então, porque se fosse 2 disciplinas, não ia ter como, a gente sabe do prazo, mas caso fosse 2 disciplinas, teria que fazer 2 termos de compromisso, tá bom? Conseguiu entender? Consegui, aí eu vou lá, se eles não aceitarem ter que precisar da faculdade, eu vou ter que ficar no pé deles para ele ir lá, né, ter a boa vontade. Isso, é desde o começo do módulo, e aí, como é que tá meu estágio? Tem campo para mim? Tem. Como é que tá a prefeitura? Olha, desde o módulo passado que vocês estão falando que
tem convênio, tem outro lugar? Ó, preciso arrumar lugar. Ou fala assim, olha, eu tenho aqui vários lugares aqui com assistente social, eu preciso de ajuda para conseguir campo, entendeu? Você vai também forçando eles, ó, tá aqui, tô te apresentando aqui os campos, vocês me ajudam no preenchimento, ó, no contato, tá bom? Tem que já pressionar desde o começo do módulo, porque não pode deixar para o final. Eu perguntei também lá na PAI, a PAI de Santa Inês. Uhum. Lá, mas eu só perguntei se lá eles tinham convênio com a faculdade. Eles me disseram que não, mas eu posso também fazer o termo e levar lá, né? Pode sim. Quanto mais opções você tiver, melhor. Então, assim, Regina, a gente está correndo contra o tempo, tá bom? Tá bom. Acelerando. Vamos torcer para dar certo, tá? Vai dar certo mesmo. Só correr atrás agora e, né, vamos agilizar esse processo, tá bom? Não ficar preocupada com as atividades lá, que tá tudo pendente. Ó, as atividades, tá? 1 e 2 estão pendentes. Se você, assim que você conseguir o campo e abrir o campo, primeiro dia em campo, você já vai fazer as atividades, tá bom? Mas não só Aí, pode... A2 acho que vai demorar para tá aberta ainda, né? A2 não tem como você fazer. A1 você pode solicitar. Assim que você tiver a proposta aprovada, você vai solicitar a reabertura, como eu disse no encontro passado, tá bom? Só uma dúvida rapidinho. Quando eu conseguir o local de estágio, aí eu peço a solicitação do Portal Valoriza, né? Você já vai entrar no Portal Valoriza e já vai encaminhar a proposta. Quando eu conseguir. Quando você tiver os documentos assinados. Quando você tiver os documentos assinados, tudo certinho, aí você já escaneia e já encaminha pelo portal para poder fazer esse envio, tá bom? Aí, se você quiser, você também pode já entrar em contato com a Marcela para solicitar um horário comigo, tá bom? Para caso você precisar de ajuda, tá bom? Tá. Aí, como ela tá com uma demanda muito alta de mensagem, aí você já... Mas nem responde a gente. Com antecedência, tá bom? Vamos lá, então, gente. A gente vai, para a gente não atrasar muito. Então, agora eu vou ensinar como que envia a documentação. Então, por exemplo, já tenho todo o documento certo, terminei meu estágio, agora eu preciso encaminhar a documentação. Então, muita atenção, que eu vou mostrar agora como é que faz este envio. Lá no seu estúdio, tá? Tem todas as informações, tem o passo a passo de como enviar essa documentação, tá? Lá no estúdio. E eu já vou te mostrar aqui como que faz esse envio da documentação, ok? Então, vamos lá, então. Então, estão conseguindo observar aqui? Sim. Tá vendo que o portal do aluno, tá? Vocês já vão entrar dentro do portal do aluno. Vocês já conhecem. E vão... Opa! Deixa eu pegar aqui. Ó. Cliquei, tá? No portal do aluno. O que eu vou fazer? Vou aqui em estágio obrigatório. Vou em contratos de estágio. E vou clicar no estágio que está ativo. Ou seja, desse módulo. Estão observando aqui que, ó, é o módulo 3/5, tal, 2025. Ó, início 24/2/2025. Esse é o nosso módulo 51. Vou clicar na proposta. E vou descer até aqui, ó, em arquivos. Tá vendo? Em arquivos, eu vou clicar em novo. Cliquei em novo, vou digitar aqui. Documentação de estágio. Ok? Vou clicar em escolher o arquivo, vou lá naquele meu arquivo que eu já fiz da minha documentação, tá tudo certo, conferi, tudo certinho, né? Tem todos os documentos do checklist, fiz tudo certinho, tá conferido, ok. Cliquei, né? Coloquei num arquivo único, vou abrir, ok? E vou clicar em salvar. Salvei,
ele vai aparecer assim, ó, em aprovação. Então, ó, documentação de estágio, ó, em aprovação. O que significa em aprovação? Que você encaminhou a documentação de estágio e que o setor de estágio vai começar a corrigir, certo? Então, o que eu preciso fazer? Acompanhar minha documentação até que esteja aprovado, tá bom? Que o status dela esteja aprovado. Aí sim eu sei que deu certo a minha documentação. Por quê? O setor de estágio pode solicitar para que você faça uma correção, né? Caso você tenha errado em algum documento ou faltou algum documento. Ele pode solicitar para você encaminhar novamente. Entendido? Então, vocês têm que acompanhar o status até a aprovação, ok? Essa correção é só dentro do prazo lá da disciplina, né? Não, esse aqui você vai colocar, né? Ele tem até o dia 3/5 para você encaminhar a documentação, final do módulo. Se você perder, tá? Corre risco de você ser reprovado. Então, você não pode perder o prazo de entrega dessa documentação, senão você é reprovado. Entendeu? Vocês têm que entregar, vou falar para vocês, tem que entregar antes do dia 3/5. Não deixe para a última hora. Só que se essa correção que o senhor está falando ele pode ser vai dar um posterior prazo. ao... Não, por exemplo, você encaminhou e o setor de estágio falou assim, olha, em revisão. Aí você vai entrar lá e ele vai indicar qual é o ajuste que você tem que fazer na documentação. Por exemplo, você esqueceu de anexar o documento do registro de frequência acadêmico. Ele vai falar, ó, faltou o registro de frequência acadêmico. Encaminhar novamente a documentação até o dia tal, tal, tal. Ele vai dar, por exemplo, 3 dias para você entregar novamente a documentação correta. Então, assim, a gente tem que estar acompanhando diariamente até a aprovação. Entendeu? Entendi. Porque se eles pedem para corrigir e você perde o prazo, você está reprovado. Entendeu a gravidade da situação? Entendi. Imagina. Aí vai ser um transtorno porque você, né, estudou, né, fez, sacrificou para no final não conseguir entregar. Então, atenção na hora de entregar essa atividade e acompanhar até a aprovação dessa documentação. O status tem que estar aprovado, entendeu? Tem que acompanhar diariamente até a aprovação. Alguma dúvida? Isso. No caso, Pode só falar. entre o estágio assim que a minha proposta for aprovada. No caso, precisa acompanhar. É isso? Aprovado lá no portal. Tá. Se você já tem a proposta aprovada no portal, ele vai abrir esse local para você encaminhar a documentação, certo? Você encaminhou a documentação, ele vai ficar em aprovação pelo setor de estágio, que quer dizer, significa que você encaminhou a documentação para a correção do setor de estágio. Entendido? Então, o porquê você precisa acompanhar até a aprovação, o status dessa documentação estar aprovado? Porque o setor de estágio pode solicitar um ajuste ali na sua documentação e ele vai te dar um prazo. Pode ser 2 dias, pode ser 3 dias, entendeu? Então, você precisa, o mais rápido possível, estar acompanhando diariamente até a aprovação do documento que você encaminhou. Entendeu? Certo, é porque eu estou fazendo agora, né? Estou enviando a documentação literalmente aqui na aula. Tá, assim, vai mas peraí. Desculpa, quem que tá? A Thaís. Isso. Qual documentação você está encaminhando? Proposta. A gente não está falando... Então, mas não é a proposta de estágio, tá, Thaís? Eu estou me referindo ao documento de estágio, a folha de frequência, ao registro de atividade ali em campo. Eu estou me referindo a essa documentação, entendeu? Não esse processo inicial. Eu estou falando no final, que é a entrega dos documentos de estágio. Por isso que eu não vi essa opção aqui. Entendeu? Porque esse processo inicial de proposta, elaboração de proposta, é o processo inicial, entendeu?
o que eu passei aqui foi a entrega da documentação no final do estágio, que tem a prazo até o dia 3/5. Vai ser entregue depois que eu sair do campo de estágio, no caso. Isso mesmo, tá, Thaís? Então, por exemplo, você está no processo aqui inicial. Você está enviando a documentação, ok? Você já aprovou a documentação, beleza, você foi para campo. A partir do momento que você está em campo, você vai começar a produzir o material, que é os documentos de estágio que você tem que entregar ao final do estágio. Tá certo? Após a aula, tem como você me orientar sobre essa questão de envio? Claro, pode sim. Ótimo. Podemos sim. Obrigada. Tá? Nada. Mais alguém tem alguma dúvida referente à entrega das documentações de estágio? Tá? Do final do estágio? Professor. Pode falar. Como que vai fazer essas atividades ficarem em um arquivo único? Qual é o passo a passo? É pelo escanear tudo num arquivo só? Você vai, Como é que é? isso, você vai escanear tudo num arquivo só. Então, você pegou o documento Sim. ali, imprimiu e vai recolher a assinatura dos documentos do seu supervisor de campo, você já vai escanear tudo num arquivo só e encaminhar. Da mesma forma que você encaminhava antigamente, né, no estúdio. É o mesmo arquivo único com todos os documentos exigidos, o checklist que eu mostrei no início hoje, tá? Você vai verificar o checklist e vai conferir se está em todos os documentos ali. Conferido, tá tudo certo, aí você encaminha lá aqui no portal Valoriza, tá bom? Na sala do café tem algum vídeo de orientações para como enviar? Para depois eu assistir? Sim. Tem o tutorial, tem o passo a passo, tá? Tem um documento ali que explica como que você vai encaminhar e também vai disponibilizar o vídeo também, tá bom? Obrigada. Nada. Mas assim, qualquer coisa, você pode assistir essa aula novamente, tá? Esse passo, essa parte no que eu ensinei como enviar, você pode assistir novamente também, tá bom? Eu já vou disponibilizar, hoje eu já vou baixar ele e já vou jogar no YouTube. Amanhã a Marcela já vai disponibilizar no ambiente de vocês, tá certo? Bom, professor. Entendido? Então tá. Mais alguém tem alguma dúvida? Todo mundo? A lista de presença. Tá. Eu vou disponibilizar para a Marcela, ela vai deixar no ambiente de vocês, tá bom? Mais alguém? Alguma dúvida? Sanou? Regina, tudo certo? Oi, tudo certo. Eu estava só querendo tirar sobre o Portal Valoriza, mas aí a moça perguntou aí e eu fiquei observando que é só entrar lá onde tem salvo. Aí eu vou verificar. No seu caso, Regina, no seu caso, se você quiser ficar, eu vou mostrar para a Thaís como é que faz para entrar no portal, para encaminhar a documentação. Hoje eu vou ficar. Então tá bom. Mais alguém? Tudo certo, então? Pessoal, então é isso, tá? Agradeço a presença de vocês, agradeço, foi muito bom acompanhar vocês. Eu queria ficar mais com vocês, né? Queria ter mais momentos de supervisão, mas de momento foi isso. E não vou falar que eu espero encontrar vocês no próximo módulo, porque eu quero que vocês tenham supervisores no polo, né? Mas foi muito bom estar com vocês. Então, pessoal, se tiverem alguma dúvida, podem permanecerem aí. Caso não tenha, né? Até logo e sucesso aí para vocês neste módulo, tá bom? Obrigada, até mais. Muito obrigado por tudo. Então, pessoal, obrigada pela atenção. Agradeço. Obrigada. Boa noite, professor. Obrigado por tudo. Obrigada, professor. Graças a Deus foi meu